E aí, turma? Bom ou não? Aqui é o Edson Liberato. Estamos começando mais um episódio do podcast do Chão à Gestão. O podcast que ajudar você que trabalha na área de manutenção a sair do chão de fábrica e a crescer na carreira. E hoje conosco, como sempre, nosso co-host favorito, Zé Henrique. E aí, Zé, tudo bem? Tudo bem. E aí, turma? Bom? É isso aí, Zé, super animado, começando 2024 de uma maneira super positiva. Já tem atraído coisas boas para ele, né? Tá trazendo aqui alguns assuntos nos bastidores. Espero que em breve a gente tenha novidades positivas aí. Hoje nós vamos tratar de um assunto super legal, um assunto que eu falo bastante com as pessoas que ficam aí à minha volta, e eu vou trazer de uma forma um pouco mais aprofundada para vocês hoje, nesse episódio de 1 hora e pouquinho, tá? O assunto é: a vida é um jogo de probabilidades. É um tema. Quem tiver conosco aqui e entender as palavras que a gente vai trazer, entender os conceitos, entender as ligações disso, cara, é uma informação super poderosa, uma informação que vai fazer você repensar bastante as escolhas que você tem feito, e espero que ajude você, de uma certa forma, a mudar sua postura e automaticamente a crescer dentro da carreira, tá bom? Mas antes de entrar propriamente dito no assunto do podcast de hoje, temos o recado dos nossos patrocinadores. Solta aí, diretor! Disponibilidade. Disso a Traction entende. Não importa se o seu departamento de manutenção, se seus ativos estão expostos no meio do oceano, se estão nas alturas, não importa. Com o aplicativo offline, com a nova função offline da Traction, você consegue fazer o que tem que ser feito, os monitoramentos, as incrementações de informações, e automaticamente você vai ter um relatório ali do que realmente está acontecendo com seus ativos. E assim você, como gestor de manutenção, vai poder tomar as melhores decisões para poder melhorar os números aí da sua área, tá bom? Quer saber como a Traction pode ajudar você com essa e várias outras soluções? Nós temos um QR Code aqui. É só ler o QR Code, você vai cair dentro de um formulário, um preenchimento bem simples e rápido, e a Traction vai entrar em contato com você para ver como que ela pode estar ajudando vocês, tá bom? Um recado super importante para os gestores de manutenção. É isso aí, né, Zé? É isso aí, cara. Show de bola. Zé, a gente vai entrar no assunto hoje, cara, muito legal, que a vida, ela é um jogo de probabilidades. E quem ouve essa frase assim de forma solta, ela não entende a profundidade que isso pode trazer, nossa mudança de comportamento, nossa mudança de escolhas, etc e tal, tá? Então a gente vai explorar nesse programa hoje, nessas próximas 1 hora,
todos esses temas relacionados à vida é um jogo de probabilidade, e a gente vai passar por algumas nuances, né, que a gente vai identificar, vocês vão identificar algumas particularidades que acontecem hoje na nossa vida, que acontecem hoje na vida da maioria das pessoas, e que isso pode estar minando você de crescer na carreira, ou pode ser que esteja impulsionando você a crescer na carreira, né? E quando a pessoa do seu lado pergunta, fala assim, cara, como que você chegou aí tão rápido? Você não consegue explicar. Aí agora com essas clarezas, esses direcionamentos, talvez você consiga entender. Ah, então foi por isso. E agora você consegue explicar isso para as pessoas conseguem absorver aquela informação sua, ela consegue praticar isso e talvez você vai ajudar as pessoas à sua volta a seguir o mesmo caminho que você seguiu, um caminho aí que você entende que está um caminho de progresso, de sucesso, né? Agora, Zé, eu queria ouvir um pouco de você. A vida é um jogo de probabilidade. Quando a gente fala assim, essa frase assim, o que vem na sua cabeça assim, cara? A vida é um jogo de probabilidade. De forma bem resumida assim. Cara, eu vejo que, como o próprio nome diz, tudo depende das nossas ações, né? Escolhas, ações, oportunidades. Muitas das vezes oportunidades estão na nossa frente, a gente às vezes não vê, não enxerga. Muitas das vezes a gente precisa construir, na verdade, essa oportunidade. Eu li um livro uma vez, eu não sei mencionar aqui certinho o nome dele, mas em resumo, ele falava basicamente isso. Muitas das vezes a gente fica esperando a sorte vir à nossa volta, mas a gente não tem que esperar a sorte vir, a gente tem que construir ela. Então, seja numa atitude que você faça, uma ação que você comete na empresa lá, você acaba fazendo com que a sorte venha. Você começa a estar pronto para a oportunidade. Esse livro chama A Boa Sorte. Isso. Não é? Isso aí. Você falando assim, eu lembrei dele aqui. Sei que tinha o Trevo de 4 folhas. Exato. É um livro bem pequeno e bem legal, cara. Um livro de, sei lá, tem menos de 100 páginas, 70, 80 páginas. É uma leitura bem rápida e é bem legal, né? É isso aí. Esse livro mesmo, cara. que legal, né? Então, Zé, cara, como você sabe, eu adoro assistir podcasts, né? Eu gosto tanto de podcast que a gente até criou um. E tem um motivo para isso, tá? Eu entendo que podcast, ele é igual um livro pra gente. A gente com preço muito barato, com preço muito ínfimo, muitas das vezes até de graça, você pode ouvir conselhos, ouvir ensinamentos, tá próximo de pensamentos de pessoas que chegaram em lugares que você nunca nem almejou chegar, de tão distante que é para sua realidade, né? Então, até dando um exemplo aqui, eu falo isso muito de livros, né? Tem um livro que eu leio muito ele, e frequentemente eu releio ele, vou lá, uso ele como um livro de consulta mesmo, que é o Pipeline da Liderança. Vou até deixar uma foto aqui aparecendo. Esse livro, ele foi, um dos escritores dele é um dos maiores consultores de empresas do mundo, é um indiano chamado Ram Charan. E cara, as empresas pagam por esse cara centenas de milhares de reais, de dólares, enfim, para ter acesso ao conhecimento que esse cara tem. Para o cara ir lá, falar o que ele acredita, adaptar aquilo dali para a realidade da empresa, e assim sucessivamente a empresa executar aquilo e ela ter melhores resultados. Centenas de milhares de dólares, de reais. E cara, você pode ter acesso a parte desse conhecimento por R$20, por R$30 através de um livro. Claro que o conhecimento do cara não vai estar escrito tudo ali dentro daquele livro ali, né? Porque o conhecimento é muito vasto, são anos e anos de experiência, um livro tem ali uma quantidade de páginas, etc e tal. Mas a espinha dorsal, grande parte do conhecimento, o que ele carrega consigo mesmo, vai estar ali. Basta você entender as entrelinhas, entender o que o cara quer dizer e ver como que aquilo ali se aplica. Então, por R$20, R$30, você consegue ter acesso ao conhecimento de um cara que você nunca conseguiria pagar ele para poder passar aquilo ali para você, né? Então, o livro te proporciona isso. Da mesma forma, um podcast. Cara, quantos podcasts existem hoje, né? Então, eu não sei quanto que você está recebendo esse conteúdo, essa informação, mas hoje nós estamos em janeiro de 2024. O podcast está em super ascensão, né? Teve nos últimos anos, continua ainda e vai perdurar ainda por mais um tempo. Então a gente tem vários convidados, vários podcasts, várias pessoas de sucesso indo nesses locais e falando ali, cara, por 2, 3, 4, muitas das vezes 6 horas sobre assuntos da vida dele, sobre coisas que ele passou, aprendizados
erros e acertos. E, cara, sem filtro. Não tem como o cara roteirizar um conteúdo de 6 horas, né? Simplesmente ele chega lá, abre o coração dele e vai falando. Então, muitas das vezes você consegue, num episódio de podcast, cara, trazer ensinamentos, executar aquilo ali dentro do seu dia a dia, dentro da sua rotina, ver oportunidades que você não estava enxergando antes e automaticamente você tomar melhores decisões a partir daquilo dali, né? Então, é um conteúdo que muitas das vezes está de graça, está aí aos montes, né? Só que não chega até você porque você não busca esse tipo de conteúdo, enfim, ou até busca, mas não tem um conhecimento como deveria ser. E o conhecimento está aí disperso, né? Você já tinha pensado nesse sentido já, Zé, da questão do conhecimento tanto do livro como de podcast, como isso poderia ajudar vocês dentro da carreira? Cara, já sim. E um bacana que você colocou aí, que as pessoas geralmente que vão no podcast são pessoas, na maioria das vezes, são pessoas comuns, não são artistas, não são estrelinhas, são pessoas comuns que vão nesse podcast e traz essa experiência de vida. E eu acredito que, por exemplo, para mim, eu acabo me identificando muito mais com essas pessoas, porque eu sei que são pessoas que começaram lá de baixo, igual a gente sempre fala aqui, começaram, às vezes em determinado momento não tinha, às vezes, o sucesso ou algo que a pessoa almejou, e ao longo da vida foi construindo isso. Então é uma maneira muito bacana de se aprender. Exatamente. É difícil você chegar para uma pessoa que já chegou no lugar que para você hoje é muito distante e você se comparar a ela, né? Você chega hoje perto de um cara que, sei lá, é bilionário, milionário, construiu uma empresa de sucesso, ou um cara que é CEO de uma empresa com uma idade bem curta e você ainda está lá começando ainda, galgando os primeiros passos da carreira. É difícil você se equiparar a ele naquele momento. Simplesmente falar assim, cara, esse cara está muito distante de mim. Mas quando você entra dentro da história, vê que esse cara era exatamente igual a você alguns anos atrás, ele passou pelas mesmas dificuldades que você alguns anos atrás, eles tinham muitas das vezes os mesmos pensamentos que você alguns anos atrás, você fala assim, cara, então eu não tenho que comparar com esse cara hoje. Eu tenho que me comparar no momento que ele estava, quando ele tinha as mesmas condições que eu tinha. Não na mesma idade, porque cada um ali desenvolve de uma maneira diferente, mas nas mesmas condições. Então, nas condições que ele tinha naquele momento, que é exatamente as condições que eu tenho hoje, ele fez isso. Ele tomou essa atitude, ele tomou essa visão, ele se conectou com essas pessoas. Então, cara, eu vou fazer isso também. Então, é mais fácil você trazer essa pessoa a valor presente e se equiparar a ela, do que você tentar se comparar você no presente com esse cara que ele tá lá no futuro, né? Porque a distância fica muito longe. Então você não consegue se conectar da maneira profunda que é realmente aquilo que vai fazer você chegar do outro lado, né? É muito louco pensar nisso, né, Zé? Cara, isso é bem bacana. E é o que acontece, né? A gente sempre se equipara a pessoa que tá anos-luz, vamos dizer assim, da gente, né? Exatamente. E, cara, o motivo da gente trazer esse assunto da vida é um jogo de probabilidades nesse podcast, nesse contexto aqui, nesse podcast, né, do Chão Gestão, foi por conta de um podcast que eu vi. E não é de um cara mega empresário, nem nada. É de um esportista. Então, olha pra você ver como que você consegue extrair conteúdo de qualquer pessoa, né? Foi um podcast que eu vi do Kaká, né, o jogador da seleção brasileira aí, já foi escolhido, o último brasileiro escolhido até o momento aqui como o melhor do mundo, foi em 2007, 2008 ali, não, foi em 2007, né, que em 2008 foi Cristiano Ronaldo. Então, nesse podcast, ele contou uma história que quem gosta de futebol, quem gosta de esporte, conhece bem. E eu vivi muito bem essa história que ele contou. Eu assisti essa história de perto. E eu não acreditei quando eu estava vendo aquilo ali. Foi algo bem forte pra gente. Que foi o Milagre de Istambul. Para quem tá ouvindo isso daqui e não sabe do que eu tô falando, foi o seguinte, foi uma Champions League, é um dos maiores campeonatos de clube do mundo, então todos os grandes clubes europeus, etc e tal, sonham em ser campeões da Champions League, e é um campeonato que acontece todos os anos. E em 2005, o auge daquele ano lá, era o time chamado Milan, que é onde o Kaká participava. Era o melhor time do mundo naquele momento. Em 2005, eles disputaram a final contra o time chamado Liverpool, que é da Inglaterra. O Milan é da Itália, o Liverpool é da Inglaterra. Tá? Em 2003, o Milan já tinha sido campeão dessa Champions League e estava chegando na final de novo em 2005. Então, eles eram o time sensação, cara. Nesse time tinha os melhores jogadores daquele momento. Tinha o Kaká, que 2 anos depois foi escolhido o melhor jogador do mundo. O Kaká já era campeão do mundo. Tinha o Seedorf,
tinha o Gattuso, tinha o Shevchenko, que foi o melhor jogador da Ucrânia, o melhor jogador da história da Ucrânia, jogava nesse time. Tinha o Hernan Crespo, que era argentino também, a titular da seleção argentina naquele momento. Então, cara, era um time, assim, sensacional. O técnico deles era o Carlo Ancelotti. Para quem gosta de futebol, hoje em dia, o Carlo Ancelotti, ele é o técnico do Real Madrid, que quase houve especulações para ele vir treinar a seleção brasileira. Então, olha o nível de pessoas que estavam envolvidas naquele time ali. E do outro lado, a gente tinha um Liverpool muito mais modesto, é um grande time, camisa pesada, mas naquele momento, quando você comparava um com o outro, era um time muito modesto. Só você tinha ali o Steven Gerrard, que era o craque do time naquele momento, o restante eram pessoas que se tornariam bons jogadores no futuro, mas naquele momento ainda estavam começando a carreira, ainda estavam galgando os primeiros passos, estavam conquistando terreno ainda. E qual é a questão desse jogo específico? Na final, é um jogo só, é vida ou morte, um jogo acontece, foi lá na Turquia, por isso que chama o Milagre de Istambul, e no primeiro tempo foi um massacre do Milan. No primeiro tempo foi um massacre do Milan. Quando o juiz apitou o final do primeiro tempo, o Milan estava ganhando de 3-0, fora o baile. Era 3-0 que poderia ser 4, que poderia ser 5. O goleiro do Liverpool fez vários milagres e ainda tomou 3 gols. Então, olha o cenário que a gente tinha. A gente tinha o melhor time do mundo jogando contra um bom time, mas modesto naquele momento. Tava com a vantagem de 3 gols. Tava com tempo a seu favor. Só tinha mais 45 minutos pela frente. E cara, ele tinha autoconfiança, tinha o esquadrão todo à sua volta. E o que aconteceu no segundo tempo? Para quem tá entendendo o contexto, quem viu aquela história, sabe o que eu tô dizendo. Em pouco menos de 10 minutos, o Liverpool empatou o jogo. Ele fez 3-3. 3 gols em 10 minutos? Menos de 10 minutos. Foi um intervalo de 10 minutos. Sim, o Liverpool fez 3 gols. Cada um fez um gol lá. Chegou a perder um pênalti o Liverpool. O cara chegou a perder o pênalti no rebote. O cara fez um dos gols. Então, empatou um jogo, cara, de uma maneira assim surpreendente. Esse jogo foi para as penalidades. E nas penalidades, o que aconteceu? O Liverpool ganhou. Um dos caras que perderam um pênalti pro Milan, que fez com que ele perdesse na disputa do pênalti, foi o Shevchenko. Ou seja, um dos melhores jogadores da história da Ucrânia foi bater um pênalti na final do campeonato e ele perdeu. Então, qual que é a probabilidade disso acontecer, né? Então, cara, o que o Kaká... Olha pra você ver como que esse jogo ele traz um ensinamento importante. O que o Kaká ele concluiu nesse podcast? Ele concluiu o seguinte, cara, nós éramos o melhor time, nós tínhamos o melhor elenco, nós tínhamos o melhor treinador naquele momento, nós tínhamos a vantagem a nosso favor, nós tínhamos tudo a nosso favor, nós treinávamos duro, nós não relaxamos no intervalo, como muita gente fala, nós não relaxamos, em nenhum momento a gente falou assim, cara, vamos tirar o pé, em nenhum momento. Inclusive, na volta do intervalo, quase que o Milan fez o quarto gol nos primeiros minutos, quase que ele fez o quarto gol, o goleiro do Liverpool fez um milagre, então quase que eles fizeram o quarto gol. Mas mesmo com tudo isso a nosso favor, a gente ainda perdeu. Por quê? A vida é um jogo de probabilidade. Ou seja, você se imagina uma barrinha de 0 a 100. A única certeza, que é o 100% que existe na vida, é a morte. A única certeza que existe na vida é a morte. Ninguém que está ouvindo esse conteúdo, ninguém que está vendo a gente, ninguém que está escutando nossas palavras, tem dúvidas que um dia você vai morrer. Talvez isso aconteça no futuro aí, não sei quando você está ouvindo esse podcast, mas hoje ninguém tem dúvidas que vai morrer. Então, a única certeza que nós temos é da morte. O resto, cara, é um jogo de probabilidade. Então, quando você pega uma barrinha de 0 a 100%, o que você tem que fazer? Você tem que se expor a probabilidades daquelas coisas acontecerem para você. Você tem que tentar se expor ao máximo aquilo. Quer dizer que aquilo ali vai acontecer? Não quer dizer. O Milan se expôs à probabilidade de ser campeão. Eles contrataram os melhores jogadores, tinham o melhor técnico, tinham os melhores treinamentos, tinha a mentalidade certa. Ele se expôs muito à probabilidade daquilo ali acontecer. Mas mesmo assim, deu errado. E é isso que a gente vai explorar nesse podcast. Como que tudo isso aqui se corrobora ao seu dia a dia, como que tudo isso aqui corrobora as suas escolhas, qual é o nível de probabilidade que você está se expondo a cada uma das situações, e você vai entender como que você pode usar isso
a seu favor. Zé, você já tinha ouvido falar nesse jogo? Você tinha ouvido falar nessa história? Você tinha ouvido falar nesse conceito em algum momento? Cara, E fez sentido pra você? show de bola a primeira história. Ó, fiquei de cara aqui. Não tinha ouvido falar, não sou um cara que acompanha muito futebol, mas achei surpreendente, né, velho? Você tem um elenco, um time super. Imagina como que eles devem ter sentido após esse jogo, velho. Assim, pô, o melhor time, o melhor elenco e não conseguiu ganhar ainda. Exatamente. Não, o negócio é que a mentalidade desses caras era assim, coisa surreal, né? Então eles entenderam que faz parte, a derrota faz parte, e por mais que você tenta se esforçar e etc e tal, faz parte do jogo. E tanto que 2 anos depois eles foram campeões dessa Champions League novamente. Então foi o campeão em 2003 e foi campeão em 2007. Inclusive foi o ano que o Kaká foi escolhido o melhor jogador do mundo. Agora, E imagina, só uma curiosidade, eles foram campeões em cima do Liverpool. ó, O mesmo time que fez esse milagre de Istambul, em 2007 eles jogaram contra o Liverpool de novo. Afinal, eles foram campeões em cima do Liverpool. imagino que deve ter se passado no vestiário, né? Entre o primeiro e o segundo tempo do time que estava perdendo. Imagino quais palavras, quais conversas eles tiveram para já chegar ali nos 10 minutos e empatar o jogo. Alguma coisa É deve uma ter, loucura, né? deve ter acontecido. Aí vamos trazer agora aqui pro contexto seu, tá? Um contexto para você que tá ouvindo esse conteúdo aqui. O contexto de, pô, Edson, beleza, adorei a história. Depois eu vou pesquisar aqui no Google aqui o milagre de Istambul para entender um pouco mais na prática. Mas o que isso tem a ver aqui com a minha carreira? O que isso tem a ver aqui comigo, cara? Eu vou passar aqui algumas nuances das coisas que acontecem na sua vida, que você está exposto e que talvez você nem se dê conta disso. Talvez é algo que só passa por você, aquilo lhe age sobre as coisas que acontecem no seu dia a dia, você nem se dá conta que isso esteja acontecendo, tá? E a primeira coisa que a gente quer trazer aqui é aonde você nasceu. Esse é o primeiro ponto. Eu queria trazer aqui um pouco da minha história, né? Eu nasci na cidade do interior de Minas Gerais, chamada João Monlevade. É uma cidade de 70, 80 mil habitantes, algo nesse sentido. E, cara, é uma cidade, assim, fica umas 2h30, 3 horas da capital de BH. Uma cidade que eu tenho muita paixão por ela. Quero passar o final da minha vida nessa cidade. Tenho muito carinho por lá. Mas é uma cidade, em termos de oportunidade, muito menos propensa do que cidades grandes. Claro, na minha cidade não tem cinema, na minha cidade não tem shopping, na minha cidade não tem metrô, não tem nada disso, não tem aeroporto. Hoje, quando a gente fala de empresas, a gente tem lá uma grande siderurgia nessa cidade, e a maioria das empresas que englobam lá essa cidade, ou essa siderurgia, ou são empresas que prestam serviço para essa siderurgia. Então é ela que movimenta ali o mercado local. Então, cara, pensando no ponto de vista de oportunidade, de crescimento de carreira, eu sou um cara que eu tenho gana na vida. Eu sou um cara ambicioso, quero coisas grandes, busco isso, vou conquistar isso, se Deus quiser. Mas qual que seria a probabilidade de eu conseguir tudo isso que eu gostaria morando em João Monlevade? Qual a probabilidade disso acontecer? Existe? Claro que existe, né? Existe essa possibilidade. O fato de eu estar lá não quer dizer que eu me fechei para tudo isso que eu queria alcançar. Não quer dizer nada disso. O fato de você morar onde que você mora não quer dizer que você não vai alcançar o que você deseja. Só que o fato de eu me mudar, morar na capital, me expor a novos ambientes, você concorda comigo que numa escala de 0 a 100 de probabilidade, eu automaticamente estou me expondo a probabilidades maiores das coisas que eu almejo acontecerem do que se eu continuasse morando na minha cidade natal e ficasse me expondo às oportunidades que existem lá e etc e tal? Você, pensando um pouco com você, o local onde que você nasceu, se você é um cara que nasceu com o umbigo enterrado naquele local, e todo tipo de mudança que você precisa fazer relacionado à geografia, né, a mudança de cidade, de bairro, etc e tal, você se prende àquilo, você talvez está diminuindo as probabilidades das coisas que você almeja acontecer para você de forma inconsciente, simplesmente porque você não está se expondo à probabilidade daquilo dar certo, né, Zé? Faz sentido para você, Zé? Você tinha pensado nisso nesse sentido? Faz sentido.
Sim, isso é fato, né? Às vezes você está até na própria empresa que você está. Se surge uma vaga de gestor numa outra sede, num outro estado, e você fica preso a, não, eu não posso ir por questões de família, por questão de local, por questão de casa, a probabilidade disso acontecer, de você conseguir talvez alcançar esse cargo, ela é mínima, né? Ela se reduz muito. Aí você fica sempre preso a talvez o seu gestor sair para ter uma probabilidade de você ocupar o lugar dele. Exatamente. Vou dar até um exemplo aqui relacionado a coisas pessoais. Eu comprei meu primeiro carro em 2013. Foi um ponto. Comprei meu carro em 2013, foi um ponto. E quando eu saí de Monlevade, eu tinha 18 para 19 anos. Quando eu saí de lá, cara, ter um carro para mim era um desejo, era um sonho, era algo que eu almejava. Porque os meus amigos não tinham. Tinha um que tinha, o outro ali mais ou menos tinha, com muito suor, muito esforço. Os caras realmente batalharam para ter aquilo ali, colocaram isso como meta e conseguiram. Mas a maioria não tinha, né? Então, eu não tinha pessoas da minha idade em volta de mim que tinham veículos. Automaticamente, não ter veículo para mim era algo normal. Era algo que minha cabeça achava aceitável. Quando eu me mudei para BH, cara, tudo se inverteu. Todos os meus amigos aqui, na mesma idade que eu, já tinham veículo. Todos. Todos tinham. E quem não tinham, tava finalizando, tava juntando o dinheirinho para poder tirar o carro dele num consórcio. Então, quando eu vim para cá, era uma realidade totalmente diferente do que eu tava lá em Monlevade. Eu pensei assim, poxa, eu tô ficando para trás, né? Tá todo mundo andando de carro e eu andando de ônibus. Tá todo mundo carregando as pessoas e eu sendo carregado. Então, cara, isso automaticamente me incentivou, me motivou a buscar aquilo, a querer aquilo ali para mim também. Então, só pelo fato de eu mudar de ambiente numa coisa simples, que nem é ter veículo, que é algo trivial hoje, me fez crescer, né? Me fez alcançar, me fez diminuir o tempo para poder alcançar aquele sonho que eu tinha quando eu era um pouco mais jovem, né? E, cara, existe uma frase muito legal que intensidade distorce o tempo. Ter um carro, para mim, era um sonho. E eu ia ter um carro. Em algum momento eu ia comprar um carro. Só que pelo fato de eu mudar de ambiente e aquilo ali me fazer ter isso como foco e eu colocar intensidade naquilo, então todo o dinheiro a mais que eu ganhava, eu guardava, toda oportunidade de fazer hora extra eu fazia, toda vez que tinha oportunidade de ganhar um dinheiro extra, eu ia lá e fazia também, toda vez que tinha oportunidade de gastar dinheiro, eu não ia, porque eu tinha um foco na minha cabeça. Intensidade distorce o tempo. Então, como eu pus muita intensidade naquilo ali, eu distorci um tempo que poderia demorar alguns anos, poderia demorar talvez uma década, eu não sei. Eu consegui fazer isso em curto espaço de tempo, só pelo fato de mudar de ambiente e me expor a probabilidades maiores daquilo ali dar certo, né? Você passou por algo nesse sentido também, Zé? Passei, quando eu também, né, aqui queria comprar meu primeiro carro. Na época, engraçado, velho, que na época, tipo assim, eu nem ganhava um salário, pra você falar assim, não, eu ganhava um salário bacana, porque eu acho que eu ganhava R$ 890. E queria muito, muito, muito ter o carro. Eu lembro que eu pegava, tipo assim, o salário, velho, e já ia todo pro poupança. Pegava ali R$ 100, R$ 200 pra dar um rolê aí final de semana e ia aí. Meu irmão ficava brincando comigo que eu tava sendo pão duro, sendo mesquinho, né? Tal, mas eu fiz isso durante muito tempo, cara. Até conquistar. Isso aí que você falou, a gente tá dando exemplo de carro, mas é o ambiente que você tá na empresa. Às vezes você quer alcançar ali algum cargo ali de gestão, as pessoas que estão à sua volta, às vezes meio que contamina, fala, cara, pra que você vai mexer com isso? Ficar lidando com pessoas, ficar passando raiva, estressando. Não, aqui é melhor. Não só na empresa, às vezes o ambiente que você convive na sua casa, seus amigos, isso aí influencia bastante a sua vida. Exatamente. Aí a gente volta naquele ponto que, inicial do conteúdo. A vida é um jogo de probabilidade. Zé, deixa eu te fazer uma pergunta. O fato de você ficar próximo de pessoas da sua idade que tem carro e você não tem carro, ou você ficar próximo de pessoas que têm um emprego que você quer e você não tem esse emprego, automaticamente vai fazer você, com certeza, 100% absoluta, você ter aquilo ali também? Não. Exatamente. O que isso vai fazer? Vai fazer você aumentar as probabilidades daquilo ali acontecer para você. Se vai acontecer ou não, existe uma série de fatores que fazem parte disso. Mas você vai aumentar a probabilidade daquilo ali
dá certo. Isso tá claro aqui pra você, no caso é? Claro, vai vir à vontade, mas se você não agir, não fazer acontecer, vai ficar só na vontade. Exatamente. Voltando ao assunto aqui da onde que você nasceu, né? Então, eu sou um cara que nasceu no interior, eu tô falando aqui alguns exemplos de carreira, de conquistas de bem materiais, mas talvez o seu problema ele seja um pouco mais profundo, né? Talvez você nasceu num ambiente que existia criminalidade à sua volta. Talvez você nasceu num ambiente que existiam usos de droga à sua volta, roubos. Então, cara, eu te faço uma pergunta, Zé. Você nasceu num ambiente assim, né? Que a gente sabe que a grande maioria da nossa população, infelizmente, está exposta a isso desde os primeiros anos de vida. Você nasceu num ambiente assim. Quer dizer que você vai ir por esse caminho também? Quer dizer que você nasceu no meio da criminalidade? Quer dizer que você vai ser um criminoso ou algo nesse sentido? Cara, com certeza não. Mas você concorda comigo que você nascer nesse ambiente, você está muito mais propenso a ir por esse caminho do que um cara que nunca viveu com isso, nunca conviveu com isso, nasceu em outro local que não tem que não convive com esse tipo de situação ruim? Você concorda comigo que a probabilidade desse cara de entrar para a vida do crime é muito maior do que do segundo? Cara, assim, eu dou o meu exemplo. Eu nasci num lugar assim, onde, por exemplo, na rua onde que eu morava, frente à minha casa, a cada semana morriam 2 pessoas ali de tiro. Caramba. Tive amigos à minha volta que usavam drogas o tempo inteiro. Tive pessoas que já mataram, conheci pessoas que mataram outras pessoas, que estavam na criminalidade. No ambiente de escola, tinha isso o tempo inteiro. Os amigos à minha volta consumiam bebida alcoólica, cigarro, drogas. E já aconteceu de matar a aula e ter isso à minha volta. Mas eu nunca tive o interesse em seguir por esse caminho. Exatamente. Eu nunca tive. Tipo assim, eu sei que isso influencia, isso acaba te influenciando. Tem aquelas pessoas que tentam te induzir aí na mesma vibe, mesma onda ali, mas tudo são escolhas. Eu acho que vai muito do perfil, da índole de cada um ali. Eu sempre, tipo assim, eu nunca tive esse interesse, nem de cigarro, eu nunca tive esse interesse de experimentar, fazer nada disso. Mas eu concordo que o ambiente ele tem o poder de te influenciar. Vai depender do seu perfil, da sua postura em relação a isso. Exatamente. Você trouxe um ponto até interessante sobre o cigarro. Na nossa geração, a nossa que a gente está agora dos anos 90, final ali dos anos 80, isso está cada vez mais fraco. Mas na geração dos nossos pais, isso era muito forte. O fumo, né? O cigarro. Cara, acho que todo mundo da idade do meu pai fumou em algum momento, foi usuário de cigarro em algum momento. Alguns conseguiram parar, outros permanecem com vício até hoje. Mas a grande maioria carregam isso consigo. Consigo, né? E por que isso? Fumar era legal, né? Fumar era legal, infelizmente. Era bonito, né? Meu pai começou a fumar, ele fumou durante 30 anos da vida dele por causa disso, propaganda, meu pai também. Comerciais. Era permitido fumar em qualquer ambiente, até dentro de avião era permitido fumar. Então, como o cara... Aí eu te falo, será que as pessoas que nasceram naquela época, elas tinham algum gene, algum cromossomo, sei lá, alguma coisa a mais que faziam com que elas gostassem de fumar? Não. Elas eram influenciadas. Simplesmente elas estavam dentro de um ambiente que propiciavam que elas fossem fumantes. Então, a probabilidade deles serem fumantes é muito maior do que a gente hoje, que não tem propaganda em lugar nenhum, que toda vez que você pega um cigarro tem alguém com alguma doença lá falando, cara, não fume porque senão vai acontecer com você. Então a probabilidade disso acontecer com a gente é muito menor do que na época deles. Vai acontecer? Você conhece pessoas da nossa idade que fumam? Conheço. E vai acontecer. Você conhece pessoas da nossa idade que não fumam? Vai acontecer também. Mas tudo é questão das probabilidades. A probabilidade do cara da nossa idade fumar hoje é muito menor do que a probabilidade das pessoas que tinham a idade dos nossos pais fumaram naquela época. Então, entender esse jogo, cara, entender essa nuance faz toda a diferença para você, né? Aí, voltando àquela questão lá, da questão da criminalidade. Cara, a gente tem vários exemplos, inclusive você que está vendo esse conteúdo agora, talvez esteja falando assim, cara, eu também nasci num ambiente assim, eu não sou criminoso. Cara, a gente tem vários exemplos e graças a Deus tem muitos exemplos disso. Só que a probabilidade disso acontecer, ele é muito maior do que uma pessoa que nunca viveu nesse ambiente. Da mesma forma, é o contrário. Quantos filhinhos de papai, quantas pessoas que nasceram em ambiente prósperos, ambiente com abundância de riqueza, ambientes que tinham até amor,
Esses caras, depois de adultos, foram pra criminalidade. Quantas pessoas acontece isso, né? Acontece demais. Ambientes religiosos. Exatamente. Pessoas que sempre viveu na igreja hoje praticam crimes aí. Só que qual que é a questão disso? A probabilidade disso acontecer é muito menor do que de um cara que nasceu naquele ambiente, que estava vendo, enxergando isso a todo momento, entendeu? Então, o que isso importa no seu dia a dia? Importa o seguinte, cara. Se você entender que você está exposto a uma situação, vai aumentar ou diminuir a probabilidade daquilo ali acontecer, você começa a repensar o que está acontecendo à sua volta. Poxa, eu sou um cara que estou no chão de fábrica, estou querendo crescer na carreira. O que está acontecendo à minha volta? A quais situações eu estou exposto a todo momento? Eu estou exposto a pessoas que estão reclamando todo o tempo da empresa? Eu estou exposto a pessoas que são proativas? Sou exposto a pessoas que só vêm aqui bater o cartão e vão dormir? Eu estou exposto a qual situação aqui? Quais são as pessoas que estão à minha volta? Porque a chance de você alcançar aquilo que você queira, sendo que você está sendo exposto a situações que vão te levar para um caminho contrário, você pode até conseguir chegar aqui, mas o esforço vai ser infinitamente maior do que se você se colocar numa situação que vai te propiciar a chegar do outro lado, né? Faz sentido para você, Zé? Você já pensou nisso em algum momento? Cara, faz sentido sim. Já vivi essa situação assim várias vezes também. Isso é fato, cara. Às vezes você quer. Eu tava até conversando isso com um amigo meu, até no ambiente empresarial, que isso é fato, cara. Tem, por exemplo, eles brincam muito lá a questão de ser da pessoa que é marqueteiro e a pessoa que é puxa-saco. Você sabe a diferença do marqueteiro e puxa-saco? Não. São, tipo assim, eu até brinquei com eles, ó, são profissionais que, se você for olhar para quem tá de fora, são situações bem próximas, o marqueteiro e o puxa-saco. O marqueteiro nada mais é que aquele camarada que está na empresa, às vezes está estudando e está querendo se mostrar. Então ele pega um trabalho externo, mostra para o gestor, apresenta em DDS, traz uma visão diferente do processo. E esse é o cara que está fazendo o quê? O marketing, fazendo o marketing do processo dele. Ele quer vender o que ele sabe ali para tentar alcançar o cargo de gestão. Quem está à volta dele, quem está em volta ali, vai pensar o quê? Vai pensar que o cara é puxa-saco. Uhum. Que ele está fazendo isso para se mostrar, puxando saco de chefe para crescer. Só que ele não é puxa-saco. O puxa-saco é o quê? É o cara que realmente vai lá, quer bajular o gestor que está à volta, que às vezes acaba entregando alguém que está ali para crescer. Então, assim, ele não está fazendo algo para se mostrar, ele está tentando subir a qualquer custo. Então, assim, e por que eu estou falando isso? Porque sempre quando você está num ambiente, seja empresarial ou não, você tenta se mostrar, você tenta se destacar. Se à sua volta tem pessoas ali que não são assim, são pessoas que não ligam para isso, o que vai acabar acontecendo? O ambiente vai querer trazer essa pessoa para o meio deles. Entendeu? Eles vão ver se destacando, querer trazer você para aquele ambiente. Então, é onde eu vejo que a pessoa tem que pensar, por onde que eu quero estar? Nesse ambiente ou realmente eu quero crescer? Exatamente. Quando a gente fala, por exemplo, dessa situação, a gente pode entrar agora no segundo assunto, que é no ambiente de conhecimento, né? Onde que você estuda, onde que você busca os conhecimentos, onde que você cresceu no ambiente escolar. Aí eu te falo, Zé, hoje, no ano que a gente está falando esse conteúdo aqui, a gente está tendo muita pulverização de conhecimento, né? Então, o que mais tem são pessoas que têm o conhecimento, eles vendem esse conhecimento para outras pessoas, né? E isso, de uma certa maneira, é bem legal, né? Então, você consegue descentralizar o conhecimento, então você consegue acessar alguma informação sem precisar ser com uma fonte, só tem várias fontes, você pode consultar sobre o mesmo assunto. Só que em contrapartida há muita resistência sobre isso, né? Quantas pessoas você já não viu falando assim, pô, o cara vende uma metodologia, o cara tem 1000 alunos, mas só 1 ou 2 que dá certo. Só 10 ou 11 que dão certo, os outros 900 e pouco não dão certo. Esse cara vai lá, faz marketing em cima desses 1 ou 2 e que é para vender para outras pessoas, né? E isso é muito criticado, né? Dentro do mundo que a gente está hoje. Só que quando você olha isso no espectro um pouco mais amplo, você vê que isso acontece em todos os ambientes, né? Quantos engenheiros, por exemplo, se formam no Brasil por ano? Aí eu te falo, quantos por cento disso realmente vão ser engenheiros? Realmente vão trabalhar com aquilo que eles formaram, né? Exato. A porcentagem é extremamente pequena. Aí eu te falo, eles tiveram acesso aos mesmos conteúdos, né? Na teoria, tiveram acesso aos mesmos professores, pessoas que estudaram na mesma escola, sobre o mesmo ambiente, com os mesmos professores, com a mesma carga horária, com o mesmo ensino de conhecimento,
Porque uns conseguem explodir, bum, na carreira, outros ficam estagnados e outros, cara, até mudam de ramo, vão fazer outra coisa, né? E por que isso acontece, né, Zé? Por que não todo mundo dá certo, sendo que tá todo mundo exposto a mesmo conhecimento ali? É por conta desse jogo de probabilidade. De novo, a vida é um jogo de probabilidade. Você fazendo engenharia, você com certeza está se expondo a uma chance de trabalhar como engenheiro muito maior do que um cara que nunca fez engenharia. Você está se expondo a uma chance. Pô, Edson, mas existe cara que trabalha como engenheiro e não é engenheiro? Cara, existem muitos donos de consultor aí que nunca passaram dentro de faculdade e o cara só tem o know-how ali de conhecimento de campo, etc e tal. O cara trabalha como engenheiro. Ele faz cálculo, olha a planta, layout, etc e tal. Só que ele não tem o diploma de faculdade. Quantas pessoas têm assim? Só que você está se expondo a uma chance de trabalhar nessa área muito maior do que esses caras, né? Porque esses caras são outliers, são pessoas fora da curva ali. Só que o fato de você se expor a essa probabilidade não quer dizer que você vai ser engenheiro. O fato de você fazer uma faculdade não quer dizer que você sair e vai alcançar o cargo de gestão. O fato de você querer muito não vai dizer que você vai conseguir, entendeu? Existe uma série de coisas que precisam ser alinhadas para que isso ocorra. Mas você precisa se expor a chance daquilo dar certo. Pô, Edson, então você tá falando que eu não preciso fazer faculdade? Não, cara, eu tô falando exatamente ao contrário. Se você quer ser engenheiro, quer alcançar um cargo de gestão, quer trabalhar nesse nível de categoria, você tem que buscar conhecimento, você tem que fazer faculdade, porque fazendo isso você está se expondo a uma chance maior de dar certo do que a pessoa que não está se expondo àquela situação ali. Faz sentido para vocês? Nesse sentido? Faz sentido. É o básico ali hoje, né? O requisito básico hoje é isso. Tem pessoas fora do comum, fora da curva? Tem. Mas a gente também não pode ficar se prendendo a isso. A probabilidade disso acontecer, se você não fizer a faculdade, igual você disse, ela é mínima, né? Exatamente. Aí, beleza, Edson, tô lá estudando, tô numa escola boa, consigo ter um conhecimento de qualidade aqui. Aí eu te pergunto, o que você está fazendo com esse conhecimento? Você é um aluno que vai lá só para fazer média, buscar ali a nota mínima para poder pegar o seu diploma no final do ano? Ou você é um cara que se dedica, realmente coloca aquilo ali para jogo, sabe da importância daquele conhecimento ali e usa isso a seu favor? Que tipo de profissional você é? Aí eu te pergunto, o tipo de atitude que você está tendo hoje vai te colocar dentro de uma probabilidade maior de você crescer na sua carreira ou vai te colocar na probabilidade menor de você crescer na sua carreira? Que tipo de atitude você está tendo hoje dentro da sua escola, dentro da sua faculdade, dentro do conhecimento que você está buscando ao longo do dia aqui? Talvez você já seja formado, mas você ainda faz cursos adjacentes, consome conteúdos de certas maneiras. Qual o tipo de conteúdo que você consome? O tipo de conteúdo vai estar te expondo a probabilidade de você crescer na carreira ou vai estar te expondo a probabilidade de você decair ou ficar estagnado dentro dela, né? Então tudo isso você só vai descobrir quando você tem esse conhecimento que a gente está trazendo aqui agora, tem essa clareza e começa a se fazer perguntas, começa a se questionar. Você já se questionou em algum momento nesse sentido, Zé? Essa, até ouvindo você falando nesse momento, cara, meio uma reflexão do meu tempo de faculdade. Você vê, se eu tivesse naquela época o pensamento que eu tenho hoje, eu acho que muitas coisas teriam acontecido há mais tempo. Por quê? Quando você está no ambiente de faculdade, muitos pensam o quê? Não, estou indo lá para a escola para estudar, para passar ali naquela matéria ali que é difícil, de cálculo, pegar o meu diploma e pronto, ir para o mercado. Só que no próprio ambiente da faculdade de engenharia ali, velho, você tem pessoas hoje que estão estudando, que às vezes já tem um cargo alto ali na empresa, está querendo um certificado para aposentar ali com um valor maior. Já tem influências ali no ambiente empresarial. Você tem professores ali que são gerentes, são gestores em outras empresas, estão ali mais por gosto. Quis ser professor, conheci alguns assim, que essa professora está lá. Então, assim, se você já entra ali, entendendo essa questão de probabilidades que você disse agora, e começa a agir naquele ambiente, não por interesse, não por interesse, mas agindo realmente para tentar alcançar algo ali mesmo já tem 1 milhão de oportunidades, velho. O próprio professor ele já começa a enxergar em você potencial, já te indica para algum lugar. O próprio colega à sua volta já te chama para, às vezes, abrir uma empresa junto com ele ou Sim. participar da empresa junto com ele. Então, ali, antes de formar, você já sai encaminhado.
Eu acho que, dado o que você disse até o momento, pegando como reflexão, eu acho que nós, nos ambientes que nós estamos, as oportunidades estão ali a todo momento. Só que a gente meio que fecha o olho para aquele ali, não enxerga, e às vezes está almejando algo que, tipo assim, a gente está ali, ó, quero oportunidade, quero oportunidade. E todos os dias que você está indo ali na escola, tem oportunidades ali, e você não enxerga. Você só está alcançando o quê? Ó, quero certificado, após certificado, eu vou ter oportunidade. O diploma de faculdade é o papel mais caro do mundo, né, cara? Ou você usa aquilo ali a seu favor, ou vai se tornar o papel mais caro do mundo pra você, né? Imagina, 100 mil, 200 mil reais, 5 anos do seu tempo empregado aquilo ali, no mínimo, e você não fizer nada com aquilo dali, cara, é o papel mais caro, é o quadro mais caro que você vai ter na sua parede aí, porque custou parte da sua vida, parte grande da sua vida. Não só questões financeiras, né? Bom, Zé, entrando agora para o terceiro assunto, cara, eu queria falar um pouco aonde que você trabalha, né? Então, a empresa que você trabalha, o ambiente que você trabalha, o que você faz, né? Como profissão para colocar comida na mesa e para prosperar, para ser abundante, etc e tal. E eu queria falar para vocês um pouco dessa questão do jogo da probabilidade nesse ambiente. Qual que é o seu propósito, né? Qual que é o seu objetivo profissional? Qual que é o seu objetivo de vida no ponto de vista de carreira? Você tem que ter isso bem claro na sua mente. Talvez você seja uma pessoa jovem ainda, esteja começando os primeiros passos, aí tudo bem você não saber. Agora, se você tem um pouco mais de maturidade, talvez seja um pai ou uma mãe de família e não sabe, isso é um problema. Você tem que falar, cara, eu quero como carreira isso para mim conseguir direcionar os meus esforços para esse objetivo. Então, a partir do momento que você tem esse propósito, comece a se questionar. No ambiente que você está trabalhando hoje, vai te propiciar chegar nesse objetivo final? As aprendizagens que você tem hoje na sua empresa vai fazer você galgar aquele objetivo, aquele propósito final que você desenhou? As pessoas que estão à sua volta e que te passam conhecimento ou que te pedem conhecimento, que sugam o seu conhecimento por N motivos, esse tipo de troca vai fazer você alcançar esse cargo, essa carreira, esse objetivo final que você queira? Cara, se não, você está simplesmente perdendo tempo. E perder o tempo no ambiente que a gente está hoje é algo extremamente grave. Por quê? Um exemplo prático aqui. Vamos supor que eu tenho o objetivo de ser um gerente de manutenção dentro de uma empresa. E eu estou trabalhando no outro ramo. Eu não trabalho no ramo de manutenção. Eu trabalho, sei lá, eu dirijo Uber. Né? Estou desempregado, estou dirigindo Uber. Ou eu estou trabalhando na área de projetos. Que a gente, quando for na faculdade, acha que tem que trabalhar na área de projetos. Né? Eu mesmo precisei muito trabalho depois de formar alguma coisa relacionada a projetos. Não tem nada a ver com manutenção. Eu quero ser gerente de manutenção, estou trabalhando na área de projetos. Cara, não tem sinergia. Talvez se você forçar bastante, você vai conseguir achar algo em comum. Mas não é natural. É algo que você vai ter que... A probabilidade de um cara estar na área de manutenção, de alcançar aquilo dali, é muito maior do que um cara que está em outra área, outro departamento, outro ambiente, para alcançar aquilo ali também. Então, talvez a empresa que você trabalha, nem existe esse cargo de gerente de manutenção. Eu já trabalhei em empresa que não existia cargo. O cargo mais alto de manutenção era um coordenador. Coordenador geral de manutenção, acima do gerente de fábrica. Se o objetivo meu é ser gerente de manutenção e eu tô dentro de um ambiente que não vai de maneira nenhuma acontecer, cara, eu tô perdendo meu tempo. Tem que mudar de ambiente. Tem que mudar de ambiente. E por que isso é importante saber? Reforçando, a vida é um jogo de probabilidades. Você tem que se expor às probabilidades das coisas acontecerem, porque não há certeza que vai acontecer. A única coisa que cabe a você é se expor às probabilidades daquilo lhe dar certo, muito maiores do que a probabilidade daquilo lhe dar errado. Então, se você tem um objetivo na sua carreira, você não tem um direcionamento, você tem algo que você queira para você, e você está se expondo a ambientes, a probabilidades daquilo ali acontecer, show de bola, você está no caminho certo. Agora, se você está se expondo a ambientes que não vai fazer aquilo ali acontecer, cara, ou vai demorar muito para poder acontecer, ou não tá te agregando em nada mais naquele ambiente ali, cara, simplesmente você tá perdendo tempo. E esse tempo vai ser muito precioso lá na frente. Porque hoje talvez você tenha
oportunidade de tomar algumas decisões, de fazer alguns remanejamentos. Lá na frente, não. Lá na frente você vai estar com a carga muito mais pesada. Você vai ter família, você vai ter filhos, você vai ter uma série de pessoas que dependem de você, que você não pode mais tomar algumas decisões mirabolantes, vamos dizer assim. Você tem que ser muito mais cauteloso. E talvez essa cautela, você desviou tanto da sua rota final, que essa cautela não vai te propiciar a corrigir a rota, entendeu? Não sei se você já ouviu falar, Zé, da questão do avião. Eu não sei dizer muito bem em palavras do jeitinho certo, tá? Mas vamos supor que existe um avião que deveria viajar em linha reta. Ele saiu do ponto A e chegou no ponto B. Vou tentar achar uma figura e deixar aqui como ilustração. O cara que sai do ponto A e sai para o ponto B. Então ele tem que seguir uma direção para poder chegar naquele objetivo. Se houver alguma falha no mecanismo, seja humana, seja por calibração, etc e tal, e você desviar alguns graus do direcionamento que você queria ir, então em vez de você ir reto, você vai desviar alguns graus. Então, no primeiro momento não vai ter diferença nenhuma, mas ao longo da viagem, você vai cair num outro local, totalmente diferente do seu objetivo final, por conta de um erro pequeno que você tomou aqui na sua ponta. E tudo isso que a gente está trazendo aqui é para você refletir sobre isso. Talvez vocês tenham objetivos, tenha certezas, tenha clareza do que você quer, mas você está com o seu equipamento desajustado. Você está levando o seu bonde para um outro caminho, que não é aquele objetivo que você queira. E talvez você fala, poxa, depois eu ajusto isso, amanhã eu vejo isso, depois eu corrijo essa rota. Mas, cara, talvez seja num momento tão... Esse depois seja um momento tão distante que não tem mais tempo para poder corrigir, entendeu? Então, tome consciência de tudo isso que a gente está falando aqui agora. Faça uma autorreflexão e veja se você está se expondo às probabilidades daquilo ali acontecer dentro do seu ambiente de trabalho, ou se você está se expondo à probabilidade daquilo ali não acontecer e você está simplesmente deixando as coisas pra lá, né? Tá sendo um alienado nessa situação. Às vezes faz sentido pra vocês, Zé? Faz, às vezes também você tá contando com a sorte, né? A todo momento, será que eu vou ter sorte de acontecer algo, surgir uma vaga, surgir uma oportunidade fora, às vezes, do próprio ambiente ali. E assim, igual falei lá atrás do livro A Boa Sorte. Por mais que o título é A Boa Sorte, não quer dizer que as coisas acontecem por sorte, é o contrário. Você que tem que fazer as coisas acontecerem. Exatamente. Zé, entrando agora no próximo tema aqui, eu queria até sair um pouco da questão de carreira, falar um pouco mesmo de vida, né, cara? Quais são os tipos de vícios que você tem, né? Quais são os tipos de hábitos que você tem? Por que isso é importante, cara? Da mesma forma que a gente tá falando que a vida é um jogo de probabilidade, reforço, a vida é um jogo de probabilidade. Não é a carreira, não é a compra do carro, não é o jogo de futebol que a gente trouxe aqui, é a vida, ou seja, tudo que faz parte da vida, ela permanece nesse ciclo, ela permanece vamos dizer assim, nesse propósito, né? Nesse princípio, essa palavra que eu estava buscando. Tudo relacionado à vida permanece nesse princípio. A vida é um jogo de probabilidades. Exemplo, tá? Você é casado, eu sou casado. A maioria de vocês também talvez tenham um parceiro ou uma parceira para se relacionar na vida. E ninguém entra num casamento querendo acabar com ele. Ninguém vai casar com a pessoa falando assim, cara, eu quero casar com ela, mas daqui a alguns anos eu quero terminar. Ninguém entra num relacionamento querendo terminar. Todo mundo entra querendo dar certo. Mas por que existe tantos divórcios? Por que existe tantas separações? Etc e tal. Você tá jogando esse jogo de probabilidade de uma maneira errada. Tá? Exemplo prático. Eu sou um cara que eu tenho uma esposa, tenho 2 filhos, quero ter mais um. Seja adotado ou não, quero ter mais um. E eu quero passar o resto da minha vida com ela. Que tipo de situações eu tenho, que tipo de vícios eu tenho, que tipo de hábitos eu tenho que vá propiciar com que isso aconteça? Eu sou um cara que eu vejo muita pornografia. Eu sou um cara que admira mulheres aleatórias na internet, no Instagram, etc e tal. Eu sou um cara que deseja outras mulheres. Porque se eu sou esse cara, você concorda comigo? Que tipo de probabilidade eu estou expondo
para que eu permaneça o resto da minha vida com a minha esposa? Que tipo de situação eu estou expondo a minha vida para que vá alcançar esse objetivo de família? Você acha que a probabilidade maior disso acontecer, de ficar o resto da minha vida com minha esposa, sendo que eu desejo outras, busco outras, sou viciado em pornografia, ou eu tô me expondo a probabilidades menores disso acontecer? Que tipo de relacionamento eu tenho com a minha esposa? É um relacionamento de companheirismo ou um relacionamento sei lá, de uma maneira que não seja agradável para ambos, né? Que eu tenho tempo de qualidade com a minha esposa ou não? E são as perguntas que você tem que fazer para você refletir. Cara, tudo isso que eu faço hoje, os meus vícios, os meus hábitos, etc e tal, eu tô me expondo à probabilidade daquilo que eu quero de dar certo, ou tô me expondo à probabilidade daquilo que eu quero de dar errado? Porque depois que deu errado, você fala assim, poxa, deu errado. Não sei, não era a pessoa, não era o que deveria acontecer. Você começa a achar desculpas para aquilo ali tudo. Mas quando você olha na causa raiz, simplesmente você se expôs à probabilidade daquilo ali dar errado, né? Faz sentido para vocês? Você já tinha pensado nesse sentido ou não? Faz sentido, cara. Até tava trocando ideia também essa semana sobre esse tipo de assunto, por coincidência. E o assunto que tava tendo no momento era o seguinte, por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo, que eu nem assisto muito Big Brother não, mas o assunto por exemplo, você é casado, você tá no ambiente lá do Big Brother. O que tem lá? Tem festa, tem mulher, tem dança, tem curtição o tempo todo. O fato de você estar naquele ambiente quer dizer que você vai trair? Você vai trair sua esposa? Não. Ou não? Entendeu? Aí o momento fala, pô, mas você tá no ambiente, tem mulher, tem isso, tem aquilo, você não vai trair, você não vai aproveitar, não vai fazer isso, vai fazer aquilo. Fala, o fato de você estar ali exposto a isso não quer dizer que você vai trair, depende muito do seu perfil, da sua atitude, o que você quer. Você pode estar no Big Brother, você pode estar numa festa, você pode estar em qualquer lugar. O fato de trair ou não vai depender de você. O que acontece muitas das vezes as pessoas usam como desculpa o que? Eu sou homem, todo aquele ambiente ali é normal isso acontecer. Então é o que você falou, cara. Eu acho que isso não é normal, a gente parar de criar desculpas, achar que o universo pô, eu nasci homem, eu tenho que fazer dessa forma, nasci mulher, é desse jeito. Eu acho que a gente tem que parar realmente de inventar desculpas e fazer o que você falou, ver o que eu quero da minha vida. Exatamente. Você, eu sou casado, aí eu vou pra uma festa solteiro, onde tem mulheres, tem bebidas, tem música, tem N fatores. Eu tô naquele ambiente, eu tô me expondo à probabilidade de trair a minha esposa ou de não trair a minha esposa? Com certeza de trair. Se eu tô me expondo à probabilidade de trair a minha esposa, eu tô me expondo à probabilidade de eu ficar com ela o resto da minha vida ou não ficar com ela o resto da minha vida? Com certeza não o resto da minha vida. Então não faz parte do meu propósito. Eu não vou numa festa sozinho, com drogas e bebidas e música alta, porque não faz parte do meu propósito, não faz parte, eu não vou me expor àquele ambiente, entendeu? Pô, Edson, então, mas você é um cara tão cabeça firme que mesmo se você for lá, você vai conseguir não cometer as coisas erradas. Cara, eu não sei. A vida é um jogo de probabilidade. O Kaká lá tinha o melhor time do mundo e ainda perdeu. A vida é um jogo de probabilidade. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe. O que cabe a mim é não me expor a essa situação, entendeu? E se expor, se exponha com consciência de que você está num ambiente de perigo. E automaticamente você fica vigilante. O que não pode acontecer é o que acontece hoje. Você nem sabe de tudo essa que você está trazendo aqui existe. Você nem imagina, isso nem faz parte do seu dia a dia. Você nem tá ligado, cara. E você se expõe a esse ambiente sem esse conhecimento e automaticamente você vira ali um escravo da jornada. Um marinheiro ali da jornada. Para onde que o barco levar, você tá indo. Mas sem saber o porquê. É por conta disso que a gente tá trazendo aqui agora, né? Quando você não tem um objetivo bem definido ali, qualquer coisa que vier serve. Exatamente. E, cara, de novo, a vida é um jogo de probabilidade. É tudo. Eu tô falando aqui de relacionamento, pode ser de saúde. Poxa, talvez você é um cara que quer... Cara, eu quero ter saúde pra ver meus filhos crescerem. Eu quero ter saúde pra poder construir isso, ter saúde pra poder construir aquilo. Cara, que tipo de hábito você tem? Você é um cara que não pratica esporte, que fuma, que bebe, não dorme direito? Você tá querendo algo, mas você tá se expondo a todas as probabilidades desse algo não acontecer. Você é um cara que corre na estrada com carro. Você tá se expondo a probabilidade daquilo ali dar errado. Eu, que nem eu disse, né? Eu sou de João Monlevade, eu moro aqui em BH desde os 18 anos, 18 para 19, e eu e minha esposa, a gente namora desde essa época. Então, por anos da minha vida,
por anos da minha vida, eu viajava todos os finais de semana. Eu trabalhava, ia final de semana pra Bom Levagem pra ficar junto com a minha esposa, que na época era minha namorada. Então teve o primeiro período ali que eu fui de ônibus, vários anos, depois eu comprei o carro e comecei de carro. Então, por anos na minha vida, eu andei na 381, que é uma das BRs mais perigosas do país. Uma das mais perigosas do país. É o trecho de BH e região ali do Vale do Aço, onde que eu passava pra poder ir pra minha esposa. E teve um dia que eu sofri um acidente. Por anos eu fiz isso. Sofri um acidente uma vez. Uma vez. Eu entrei numa curva a 5 minutos do meu destino. A 5 minutos do meu destino. Eu entrei numa curva, perdi o controle do carro, que até hoje eu não sei dizer como que eu perdi. Não sei dizer. Se uma curva, se eu passar por ela, uma curva totalmente tranquila, não tava chovendo, era de manhã, não tinha carro. Simplesmente eu perdi o controle do carro, o carro foi para um lado, eu puxei o carro de volta, eu subi no barranco. Estourou os 4 pneus, estourou o peito de aço. Eu não sofri um arranhão. Do jeito que eu tava dirigindo, eu segurei assim, eu parei. Eu saí do carro, assim que eu saí do carro, vi um carro atrás de mim, ele parou, ele me deu uma carona, fui até na casa dos meus pais, que era 5 minutos dali, pedi um guincho, fui lá no guincho, peguei o carro e guinchei. Pô, Ed, você sofreu um acidente, Cara, você ficou chateado? Não, cara, fiquei chateado não. Poxa vida, eu fiquei anos passando pela uma das estradas mais perigosas do país. Cara, eu sofri um acidente. Então, eu me expus à probabilidade de sofrer acidente. Eu passei anos na estrada mais perigosa do país. Então, a probabilidade de eu sofrer acidente era muito maior do que, por exemplo, você, que ia pra casa, ia pro trabalho, ia pra casa da sua namorada, que todo mundo ficava... Você não passava pro BR mais perigoso do país. Então, eu tinha a probabilidade de sofrer acidente muito maior do que você. E como eu me expus a essa probabilidade e esse acidente aconteceu, cara, poderia acontecer N coisas. Né? Uma das BRs mais perigosas do país. E só aconteceu coisa material. Eu não sofri um arranhão, nada. Você tá viva. Então, importa, né? cara, eu agradeci. Graças a Deus, eu me expus a possibilidade de acontecer um acidente. Esse acidente aconteceu. E, cara, foi dos males o menor, assim. Então, talvez você queira, né? Sei lá, trazer aí a sua família, os seus filhos, viver bastante, poder ver eles crescerem, etc. Ver tudo que você está plantando, colher isso lá no futuro. Mas você é um cara negligente no trânsito, né? Você é um cara que sai correndo, faz loucura, fica... Enfim, que tipo de probabilidade está acontecendo? Ah, mas nunca aconteceu um acidente comigo. Cara, isso aconteceu uma vez só, né? Eu fiquei anos trabalhando... viajando na BR. Aconteceu um acidente comigo, graças a Deus não aconteceu nada, mas se um acidente grave acontece, é só uma vez só que precisa acontecer, né? É por isso que a gente fala muito de moto, né? Que por exemplo, o jogador de futebol, que a gente tá falando aqui do Kaká inicialmente, geralmente tem uma cláusula que eles não podem andar de moto. Ah, por quê? Andar de moto é perigoso? O cara que andar de moto com certeza vai cair? Não quer dizer isso. Mas se acontecer uma vez, o cara tá se expondo ao risco de toda a carreira dele dar errado, né? Quebrar uma perna, alguma coisa Um assim. acidente só pode destruir a carreira dele. Então, o cara tá se expondo à probabilidade da ruína, né? Aquilo que o pessoal fala, se expor ao risco da ruína. O cara se expõe à probabilidade de uma coisa só se der errado, todas as outras vai dar. É a carreira dele inteira. O que ele desejou como profissão vai tudo dar errado se ele fizer isso, entendeu? Então, você tem essa noção da que a vida é um jogo de probabilidade. E não importa em qual momento você está falando de carreira, você está falando de relacionamento, você está falando de saúde, você está falando de qualquer coisa. Sempre essa regra se encaixa, porque isso é um princípio. Isso é um princípio. Não adianta. Isso é uma verdade universal. Então você tem essa noção, vai fazer você tomar melhores decisões na sua carreira. Tá fazendo sentido pra você, Zé? Tá, faz sentido total, cara. Tá tendo algumas reflexões nesse tema aí? Sobre esse assunto? Cara, a todo momento, a todo tópico que você abordou ali, eu venho refletindo. Teve a questão lá da faculdade e tudo. Até no ponto que você falou que a única certeza é a morte, eu tava pensando aqui, pô, será que realmente a única certeza é a morte? Eu acho que não é não, viu? Por exemplo? Ué, se Jesus Cristo voltar antes, você não morre, não. E você é religioso, falou de Deus. Existe esse ponto, né? A gente fala isso de maneira bem direta, né? Existe vários, por exemplo, um copo d'água. A gente tá com um copo d'água. Se eu esquentar essa água a 100 graus, é certeza que ela vai virar vapor. Que vai evaporar.
vai evaporar. É certeza. É físico. Não tem. Se eu esquentar uma água acima de 100 graus, ela vai evaporar. É uma certeza física, entendeu? Então existe outra certeza também. A gente fala a questão da morte, mas existe, principalmente quando a gente fala do campo mais lógico, mais físico do tema, existe várias outras certezas, né? Mas tá fazendo sentido total, cara. Acho que a gente tem que refletir mesmo esses pontos, aproveitar esse conteúdo e fazer uma auto-reflexão, por exemplo, da vida. Pô, eu tô com quantos anos? Eu tô com 35 anos. O que eu fiz até hoje? Será que tudo que eu tô fazendo até hoje tá propiciando o meu alvo chegar? Ou será que eu tô no tempo, igual você falou, eu tô igual marinheiro. Onde que o barco vai, eu tô indo e deixa a vida me levar. E, bom, será que eu tô assim? Então, realmente, cara, se a gente não fizer essa reflexão, essa auto-reflexão e parar para pensar, igual a gente falou no podcast passado sobre metas para 2024. O que eu tô fazendo para essas metas acontecerem? Exatamente. Né? Igual eu coloquei uma meta minha, até postei ontem lá, que é a academia. Pô, meta desse ano é entrar na academia. Mas, pô, cara, se eu não começar a ir, se eu não fazer força para ir pelo menos aquela quantidade de dias na semana, pô, isso não vai acontecer. Exatamente. Pra gente falar assim, pô, Edson, tá fazendo total sentido. Você trouxe aqui alguns exemplos, né? Essa questão de probabilidade. Você falou de onde o cara nasceu, aonde o cara estudou, aonde o cara trabalha. Falou sobre os vícios que a gente tem, etc e tal. Cara, show de bola, tá fazendo total sentido pra mim. Mas vamos tangibilizar isso. A questão na prática, né? Como que eu... Beleza, entendi, faz sentido. O que eu faço a partir de agora? Como que eu torno isso palpável? Como que eu mudo a minha forma de pensar para poder não nadar contra a correnteza, e sim entrar na correnteza de coisas positivas, de coisas boas, de coisas que vão me levar onde que eu queria chegar. Aí a gente vai trazer aqui para vocês aqui o que nós acreditamos que você precisa fazer, tá? Quando a gente fala o que a gente acredita que você precisa fazer, de novo, a vida é um jogo de probabilidade. Não quer dizer que fazer tudo isso vai dar certo, mas simplesmente você vai estar se expondo a probabilidades maiores disso acontecer do que se você não fizer se você fizer de forma aleatória, tá bom? A primeira coisa é você definir, cara, em áreas da sua vida, o que você quer para ela, tá? Então pega 5 grandes áreas da sua vida aí. Pega aí a família. O que você quer para você como família? Você quer ter uma família? Você quer viver sozinho? Você quer ter filhos? Não quer ter filhos? Não sei, cada um tem um desejo próprio. Mas o que você quer para você como família? Segundo, saúde. O que você quer para você como saúde? Você quer viver até os 100 anos? Você quer viver até os 80? Você já tá cansado da vida já e quer só passar por ela? Não sei, cara. Cada um tem a cabeça. Mas defina metas nesses 2 temas. São 5 grandes áreas da vida. Segundo, que conhecimento. Que tipo de conhecimento você quer para você? Que tipo de habilidade você quer para você? Que tipo de referência, quando as pessoas ouvirem falar do seu nome, você quer que as pessoas se relacionem? Poxa, eu ouvi falar o nome da pessoa tal. Poxa, essa pessoa ela é referência nesse assunto, nesse conhecimento, nesse tópico. Que tipo de conhecimento você quer para você nesse sentido? Segundo, espiritualidade. Não sei no que você acredita, se você acredita em algo ou não. Mas, cara, no que você acredita? Você acredita em Deus? Você acredita em outra religião? Você é ateu? Não importa. Simplesmente veja nesse ambiente aqui o que você quer para você. Se você acredita em Deus, você quer estar mais próximo a Ele. Se você acredita em outra religião, você quer estar praticando mais de forma veemente essa outra religião. Se você é ateu, você estuda pelo menos a física, a biologia, para entender como é que as coisas funcionam de forma natural. Se você é ateu e não estuda isso, cara, por que você é ateu então? Se você acredita em coisas biológicas e físicas de forma propriamente dita, por que você não estuda isso? Então, desenhe alguma meta espiritual relacionada a esse tema. Eu não falo meta para daqui a 1 ano, vocês não estou falando de propósito de vida, cara. Cara, se sua vida chegasse no final e tivesse todos esses desenhos acontecendo aqui, como que seria para você, né? Seria algo positivo, algo não? E por último aqui a sua carreira, né? Dinheiro. Como é que você quer? O que você quer para sua carreira? Quanto você quer estar ganhando? O que você quer como profissão? O que você quer da sua vida? Então essas 5 grandes áreas, desenhe algo, tenha isso em mente. Lá na frente, quando os fins dos tempos chegarem, né? O fim da sua vida chegar,
como que você quer estar nessas 5 áreas? O que você quer ter proporcionado para as pessoas? O que você quer ter vivido, etc e tal. Baseado nisso, você começa a jogar esse jogo de probabilidade. Poxa, como que eu me exponho a probabilidades maiores dessas 5 coisas acontecerem? Pô, se eu tenho uma meta de ter uma família com filhos, etc e tal, e eu ir pra eventos de sacanagem, de ver pornografia, etc e tal, eu tô me expondo a isso? Disso aqui acontecer? Sim ou não? Não. Cara, então isso não vai fazer mais parte da sua identidade, entendeu? Poxa, eu quero ganhar... Olha pra você ver como que isso é forte. Olha pra você ver como isso é forte. Talvez essa meta aqui de dinheiro, você fala assim, cara, eu quero ser milionário. Talvez ser milionário pra você que tá ouvindo agora seja algo assim surreal. Mas de novo, aquele papo no começo do nosso vídeo. Não se compara com as pessoas que já estão hoje. Se compara a elas quando elas estavam na mesma situação que você. Muita gente que é milionário hoje, talvez já passou por situações piores do que você está passando hoje. Então talvez você já tenha entendido isso e tenha a meta de ser milionário. Aí eu te falo, você trabalhando onde você trabalha hoje, você vai ser milionário? Você fazendo o que você faz hoje, você vai ser milionário? Você está se expondo a chance disso acontecer? Sim ou não? Pô, Edson, eu trabalho numa empresa, eu tenho um salário, eu consigo guardar 30%, 40% do meu salário, viver com menos que isso, e eu vou conseguir chegar a isso daqui a um longo tempo investindo. Beleza. Pô, Edson, eu não ganho tanto dinheiro não, mas aqui, cara, eu consigo ter um ambiente que eu tô perto de pessoas que já chegaram em altos cargos, eles compartilham muito conhecimento conosco, então eu consigo absorver muito conhecimento deles para depois eu sair daqui, abrir minha própria empresa, empregar aquele conhecimento e explodir. Beleza? Então, se você tá nesse ambiente, analise se o que você está fazendo hoje vai te propiciar chegar nessas 5 metas que você está hoje. Se sim, cara, continue, se exponha, vá de peito aberto. Se não, cara, comece a repensar. Comece a fazer perguntas para você mesmo, né? Ou aquela questão lá de Sócrates, lá da maiêutica, né? Faça pergunta para você mesmo. Fique fazendo perguntas para você mesmo, para você entender se aquilo ali, tudo que você está fazendo hoje, vai estar te propiciando a um lugar que você queira, ou se está se distanciando desse lugar. Tudo porque a vida é um jogo de probabilidades, tá bom? Então, busca ajuda nesse sentido. Não tente fazer tudo sozinho. É um assunto bem complexo. É um campo de frequência que muitas das pessoas que estão ouvindo isso aqui agora não conseguem acessar de maneira simples. Então busca ajuda, cara. Busque imersões, que a gente fez uma imersão lá bem legal, né, Zé? É legal. De autoconhecimento, de reflexão. Foram 3 dias imersos. O cara faz você realmente sair fora da caixa. Busca esse tipo de conteúdo, tem uns montes aí. Depois que você buscar esse conteúdo, busca um conteúdo mais técnico que vai fazer você se direcionar de uma maneira que você vai alcançar seus propósitos financeiros, de carreira, etc e tal. Busque conselhos de pessoas no campo amoroso, de relacionamento, para você conseguir chegar àquilo que você alcança. Pegue todos esses 5 áreas aqui, busque pessoas, busque mentores, busque pessoas que vão te ajudar a alcançar aquilo que você almeja ali, entendeu? Caso você consiga fazer isso tudo sozinho, parabéns. Comece a fazer para sua vida e quando você alcançar, comece a transbordar isso com as pessoas, comece a compartilhar isso com as pessoas para que você ajude as pessoas à sua volta, entendeu? Caso você não consiga fazer sozinho, busque ajuda. Mas tenha sempre em mente, a vida é um jogo de probabilidade. Que tipo de probabilidade você está se expondo? Para as coisas darem certo para você ou para as coisas darem errado? Lembre-se sempre, não há certeza de nada na vida. Então, se você não se expor às probabilidades das coisas darem certo, você tá jogando, cara, um jogo que você já tá tomando de 5-0 já. Você é o Liverpool que tá jogando, tá perdendo de 3-0 no primeiro tempo. Eles conseguiram, foram lá e viraram o jogo. Só que, cara, isso é tão raro, que esse jogo aconteceu em 2005. Nós estamos falando disso em 2024. Quase 20 anos depois, nós estamos falando disso. De tão raro que isso é para acontecer. Então, não seja raridade. Se exponha a correntezas para que as coisas sejam mais fluídas, para que as coisas aconteçam de uma maneira mais simples, mais fácil, que você alcance aquilo que você deseja lá. Fez sentido para você esse episódio aqui, Zé? Total, cara. Total. Gostou? Gostei. Show de bola. É isso aí. Quer dar algum recado final pro nossos telespectadores, para que a gente tá chegando ao fim do nosso conteúdo de hoje?
Cara, falar que para não, assim, para pegar realmente cada palavra que foi dita aqui e refletir, velho, e se encaixar, se fizer sentido de sua vida, cara, haja, entendeu? Coloque em prática, não fique só na caixinha ali de teoria, não. É isso aí. Pessoal, agradeço muito a vocês que estão nos dando aí a oportunidade de ter a sua audiência. Espero que os conteúdos que nós estamos trazendo aqui nesse ano 2024 estejam agradecendo vocês de uma certa forma, tá bom? Que estejam fazendo vocês repensarem, fazendo vocês progredirem dentro da vida de vocês, dentro da carreira de vocês também. Caso vocês estejam, depois de toda essa reflexão, vocês entendam que esteja na hora de mudar de carreira dentro da área de manutenção, etc e tal, nós temos um link aqui que a gente tem um curso como montar o seu currículo focado na área de manutenção, como extrair coisas positivas dessa área de manutenção para você colocar no seu currículo, automaticamente você ser chamado para mais entrevistas, automaticamente, olha como é que tudo é um jogo de probabilidade, você se melhora o seu currículo, então você se expõe a probabilidades maiores de ser chamado para entrevistas, você se expõe a probabilidades maiores de ser contratado por outras empresas e automaticamente você consegue sair do outro lado do jeito que você gostaria, tá bom? Então é um curso que vai custar ali 8, 9 reais por mês, um curso bem simbólico, eu mesmo dou esse direcionamento, pego na mão de vocês, caso depois de ver o curso tenham dúvidas, pode perguntar lá que eu mesmo entro lá e respondo, tá bom? E a ideia aqui é realmente dar um conteúdo para vocês de forma gratuita e um conteúdo de forma barata, mais direcionada para que você consiga colocar intensidade naquilo que você queira e automaticamente você distorce o tempo a seu favor, tá bom? Obrigado pela audiência de vocês, estamos falando aqui mais um episódio do podcast e abraço, fique com Deus! Até mais.